Olá, tudo bem? Como vão vocês? E aquela empolgação nossa de sempre, todos os dias. Hoje nós vamos para mais uma aula sobre genética, né? Dando continuidade aos conteúdos anteriores, esclarecendo alguns conteúdos que nesse assunto às vezes é até engrenar, né? Até a gente alavancar aí o início e pegar a quinta marcha, nós precisamos conceituar bem nossas informações, nossos conhecimentos, ok? Então vamos lá, aula 16 de genética, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do gene, né? Nós já vimos o que era o gene, nós já vimos o cromossomo, nós já vimos o DNA, nós já vimos onde eles estão, né? Onde eles se encontram dentro da célula, que é no núcleo, né? Então, o gene está lá no cromossomo, que está lá no DNA, né? E que carrega as informações genéticas e que nos dá todas essas características físicas, né, internas e externas que carregamos conosco e que transmitiremos para os nossos descendentes. Um gene não funciona em todas as células. Eu falei isso para vocês, né? Nós conversamos isso em aulas anteriores, que apesar de todas as células humanas do corpo humano terem 46 cromossomos, nem todos os genes nos cromossomos estão ativos, né? Lembram desse detalhe? Lembram desse exemplo? Cor do olho não vai funcionar no formato da orelha. Formato da orelha não vai funcionar na predisponibilidade ou não à hemofilia, né? A insulina e assim sucessivamente, a cor da pele, ao formato do cabelo, né? A cor do cabelo, ao tipo de cabelo, tá? Então, o gene, ele funciona de acordo com a posição da célula onde ela está localizada e para que ela serve, né? Então, um gene não funciona em todas as células, mas somente em um tipo de célula onde tem relação e função, correto? Então, o gene que desenvolve ou que permite o desenvolvimento do pelo no nosso corpo, algumas pessoas têm pelo, outras pessoas não têm pelo, ele está relacionado às células que fazem o revestimento do nosso corpo. Não vamos encontrar genes ativos de pelo dentro do nosso pâncreas, por exemplo, né? Que vai controlar a insulina. Lá nós vamos ter genes que controlam a insulina e não que formam pelos da epiderme da nossa pele. Isso ocorre devido ao que a gente chama de atividade de proteínas reguladoras, né? Então, nós falamos sobre isso das diferentes tipos de proteínas que são formadas pelas cadeias de aminoácidos, né? Então, cada cadeia, cada tipo de configuração vai gerar um tipo de proteína que vai regular a atividade do gene. Vai haver uma identificação, lembra dos RNAs mensageiros, transmissores e o ribossômico? Então, tudo está encadeado e nós vamos ver isso hoje. Então, de genes que definem quais as regiões do DNA, do cromossomo, serão transcritas pela RNA polimerase. O que era RNA polimerase? Proteína do RNA, né? Que faz, então, as transcrições genéticas, né? Tendo papel fundamental na determinação de quais proteínas serão fabricadas pela célula, né? Então, uma célula que está no coração necessita de um tipo de atuação do gene, então vai demandar um tipo de proteína específica,
né? O processo de abertura do gene, lembra que eu falei para vocês que o gene são duas fitas entrelaçadas, né? Ou uma fita dupla entrelaçada e que em algum momento ela se abre ou ela se separa e forma uma nova fita, ou ela vai abrir uma parte dela, onde nesse hiato, nesse ponto onde ela abriu, vai entrar uma nova configuração de aminoácidos, formando uma nova fita, um novo pedaço dessa fita, que eu vou explicar isso hoje, e então passa a haver a transcrição por causa das ligações das bases nitrogenadas com as pentoses, né, do DNA. E aí nós temos então uma nova codificação genética. Esta codificação genética vai ser transferida para as funções da célula. Então, após o afastamento dessas fitas do DNA na região do gene, né, a fita complementar, esta que se encaixa neste hiato, né, então chama-se fita complementar, e nós tínhamos a outra fita que se chama fita síntese, onde nós temos a síntese dos aminoácidos e das proteínas que vão fazer valer as características genéticas, né? E a outra fita, síntese, que tem a informação genética. Será copiada por processo de transcrição, que a gente já comentou, e aqui eu fortaleço este ponto, né? Então, a hora que abriu as duas fitas, nós temos duas fitas sínteses, vão receber os aminoácidos em uma cadeia que vai se unir a esta fita síntese, e esta fita que vai se unir é a fita complementar, onde então vai haver a transcrição da fita síntese para a fita complementar. Esta fita vai sair do cromossomo, né, vai sair do núcleo, vai para o citoplasma e vai levar toda a informação genética para que as proteínas e toda a síntese proteica lá nos ribossomos ocorram e façam valer, e então surjam a caracterização genética, né? Então, a transcrição ocorre com a ação da enzima RNA polimerase. Então, essa transcrição, esse momento de transcrição de informação, passagem de informação de uma fita para outra, precisa da enzima RNA polimerase, né? Os RNAs são resultantes do DNA, a gente lembra, a gente comentou sobre isso na aula passada, né? Lembra a diferença de RNA e DNA, né? Da ribose e da desoxirribose. Qual era a diferença? O que tinha uma a mais que a outra? A ribose tem um hidrogênio a mais na estrutura da pentose, tá? Os RNAs possuem apenas um filamento de nucleotídeos. Então, aquela fita, a hora que ela sai do cromossomo do DNA, ela se torna uma fita única, que é um RNA, né? Que vai, então, agora, passou da fase do RNA de transcrição, vai passar para o RNA de mensagem, vai levar essa mensagem para a ação da proteína, né? Tá? Onde a desoxirribose é substituída pela ribose. Lembra? A desoxirribose estava no RNA, no DNA, e agora ela vai ser substituída pela ribose. Então vai entrar um hidrogênio a mais na estrutura química da pentose e vai gerar então a ribose, né? E a timina, quem era a timina? A nossa base, não, a nossa estrutura nucleotídica, né, peptídica, que forma os cromossomos junto com a base nitrogenada, com a pentose, com açúcar. Nós temos então a timina, né,
adenina, citosina e guanina, certo? E que vai ser substituída então no RNA pela uracila. Ontem eu falei, ou na aula anterior eu falei para vocês, não se preocupem com o termo uracila, vou explicar mais à frente. Então agora eu estou explicando para vocês. No DNA nós temos a timina sempre ligada com a adenosina, né? Adenina, desculpa. Sempre então timina com adenina, citosina com guacina. E aí quando a transcrição para o RNA e o essa timina é substituída por uma estrutura nova chamada uracila, tá? Ok? As demais estruturas dos nucleotídeos permanecem iguais, tá? Então continua a mesma pentose, continua o mesmo açúcar, tá certo? Só muda esta base nitrogenada, ok? Então, a transcrição do gene aberto, os nucleotídeos do RNA, se aproximam dos nucleotídeos do DNA, da fitassíntese, e começam a se encaixar. Então, imagine um trem onde os vagões vão se encaixando, né? Os aminoácidos vão se encaixando naquela parte aberta do gene, que forma tipo como se fosse um trilho do trem, onde então cada DNA, de acordo com o tipo de informação, né, do gene, do tipo das bases nitrogenadas, vai se unindo. Nós vamos verificar isso daqui a pouquinho. Então vai formando um complexo de aminoácidos, né, que vai levar todas as informações genéticas para serem ativadas, tá? Então a combinação adenina com uracila, né? Por que é adenina com uracila agora? Porque é o RNA e não mais o DNA, né? Então, se fosse DNA, era timina, né? Timina, certo? Opa, peraí que eu escrevi no lugar errado. Timina, tá? DNA, uracila, RNA. Tá? Então, após isso, após esta mudança dessa base, né, a cópia está pronta, o RNA está pronta. Voa lá, que maravilha, não? Que coisa bacana. Então, nós temos um RNA mensageiro. Lembra, acabei de falar para vocês, nós estávamos então com um RNA de transcrição, porque estava transcrevendo aquela parte do DNA que se abriu, estava sendo transcrita para um RNA de transcrição, né? E agora ele está pronto. Vai para a rua, meu amigo, né? Vai trabalhar, vai viver a vida, vai se divertir. Então, passa a ser agora o RNA mensageiro, já composto pela uracila em vez de timina, tá? O RNA mensageiro desprende-se do DNA, certo? Sai do núcleo e vai para o citoplasma, né? Acabei de falar isso para vocês. Então, esse RNA recebe a informação de que ele está pronto, então ele se desprende. Como que ele se desprende do DNA? Quem faz a união entre as fitas? Vocês lembram? Eu lembro. Quero que vocês lembrem, para vocês lembrarem sempre. As pontes de hidrogênio. Quantas pontes de hidrogênio existem entre a adenina e a uracila? A mesma quantidade que existia entre a adenina e a timina, que são duas, né? Entre a citosina e a guanina são quantas? 3. Então, essas estruturas não mudam, gente, tá? Então, lembre,
a quebra das pontes de hidrogênio, quando o RNA de transcrição recebe a informação de que ele está pronto, então a quebra, surge o RNA mensageiro, que sai da estrutura do DNA, do cromossomo, sai do núcleo, vai para o citoplasma, onde ele vai atuar. Onde ele vai atuar? Lá no ribossomo. Por isso que nós vamos ter, daqui a pouco, nós vamos ver a chegada, o surgimento do ribossomo, do RNA ribossômico, porque aquele RNA mensageiro ele vai até lá no ribossomo, onde então vai haver a síntese do ribossomo, tá? Ok? E aquele DNA que ficou para trás, aquela estrutura, aquele hiato do DNA, ele se fecha novamente, ele já cumpriu a função dele, fecha-se, reúne ou reconstrói as pontes de hidrogênio, tá? Através dos íons, né, de oxigênio e hidrogênio, por isso que é pontes de hidrogênio, tá? E se une novamente, tá? Olha aqui o que acontece. Então nós temos a fita do DNA, a fita dupla, né? Por algum motivo ela recebe um estímulo externo, uma informação que ela deve se abrir. Então ela se abre nesse tramo, vem os aminoácidos e vão se unindo, né? Timina com adenina, citosina com guanina e assim sucessivamente. E vai formar então o novo, ou o RNA que está sendo copiado, ou o RNA de transcrição, vai ser formado. Quando ele estiver pronto, isso depende, pode ser muito grande, pode ser muito pequeno, ele vai quebrar as pontes de hidrogênio que estão unindo as bases nitrogenadas e vai se soltar. E aí, quando ele faz isso, surge quem? O RNA mensageiro, porque vai levar a mensagem de dentro do núcleo para o citoplasma. E onde que ele vai chegar? Qual que é o destino final dele? Os ribossomos, né? Tá? Então, aminoácidos livres vão se unindo, vão aqui no ribossomo, ou os aminoácidos livres aqui dentro do núcleo vão sofrer o mesmo processo. Olha lá, agora os aminoácidos livres aqui dentro do ribossomo vão se unir ao RNA mensageiro. Só que aqui dentro do ribossomo ele não é mais RNA mensageiro. Ele é quem? Ele passa a ser o RNA ribossômico, tá? Então, leiam, vejam, analisem esta figura com cuidado, ok? Bem com cuidado, estudem bastante esta figura, né? Leiam bastante, que isso é muito importante. A partir do momento que você estuda, você começa a entender. O DNA abriu por algum estímulo externo, vai vir os aminoácidos vão ser coletados e vão começar a formar um RNA chamado RNA de transcrição, porque vai transcrever a informação que está no DNA. A partir do momento que ele estiver pronto, aquele códon, aquele gene está pronto, está codificado, está transcrito, vai surgir o RNA mensageiro, né? Que vai se desprender do DNA pela quebra das pontes de hidrogênio e vai deixar o núcleo e vai lá para o citoplasma. E aí vai chegar lá nos ribossomos, que é o porto seguro do RNA mensageiro, onde ele vai ser então ser lido, ou vai iniciar-se então a síntese proteica, a síntese nucleotídica, ok? Tá bom, pessoal? Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora foi. Tá? E assim então surge, olha lá, tradução gênica, síntese proteica, né? Desculpa aqui, proteica não, proteica, né? Essa montagem da proteína, né, acontece aonde? Lá no ribossomo,
Ontem eu falei para vocês que não é a presença do cromossomo, do DNA, do RNA, que vai fazer com que surjam as características genéticas, mas sim a proteína que vai ser sintetizada, vai surgir a proteína, vai ser ativada uma proteína que vai então dar função aos DNAs, aos RNAs, né? Então o RNA mensageiro vai para o citoplasma e se prende aos ribossomos. Isso vocês já sabem, já estão craques em saber, né? Os ribossomos são organoides citoplasmáticos. Então tudo que está dentro de um citoplasma, tá? Lembrem, tudo que está dentro de um citoplasma a gente chama de organoide citoplasmático, ou um órgão dentro do citoplasma. A mitocôndria, né? Os ribossomos são organoides citoplasmáticos, tá? Para não confundir a cabeça de vocês, como a gente já falou de mitocôndria aqui, né? Como já falamos de ribossomos, esses são organoides citoplasmáticas, então que fazem o quê? Opa, agora chegou a informação, chegou a carga, chegou o RNA mensageiro. Então, lá dentro do ribossomo, nós temos os leitores desses aminoácidos ou desse RNA mensageiro, né? E vai fazer então o quê? Com que as informações encontradas, observadas, que são os códons. Então, o que são os códons? Códons são informações existentes dentro do RNA mensageiro, tá? Estas informações são essenciais para que haja síntese proteica, né? Certo? E produzem, então, as proteínas. Essas informações são transcritas ou são lidas, entendidas, né? São entendidos os códigos, é como se fosse um código Morse lá do telegrama, que já não existe mais, ou um código da internet, ou um código de uma linguagem de computador, que vai se lendo, vai sendo lido, né? E então essa leitura desse códon, que é essa informação que o RNA mensageiro transporta, vai produzir quem? As proteínas, tá? Isso a gente chama de tradução, tá traduzindo. Então lá dentro do DNA ele estava transcrevendo. O que é transcrever? Eu estou escrevendo aqui, mas eu não estou entendendo nada do que você está falando. Agora, lá no ribossomo, o ribossomo vai ler, vai entender. Por isso que eu digo para vocês, leiam, releiam, estudem, pesquisem, porque só ler não significa que a gente está aprendendo. A gente precisa fixar o conteúdo, aprofundar o nosso entendimento sobre esse conteúdo, tá? Então, nós saímos da transcrição, passamos para o RNA mensageiro e agora nós chegamos dentro do ribossomo, onde vai ser feita então a tradução das informações contidas no RNA mensageiro. Como chamamos essas informações? Códons, são os códons, né? As informações nas fitas dos RNAs mensageiros são seguidas com precisão para evitar erros. Então não tem como errar, gente. Se errar, dançou. Tá? Se entrar um aminoácido errado, não vai formar, não vai dar certo, vai dar problema. Pode acontecer? Pode acontecer sim. São os problemas que a gente já falou aqui, mutagênicos. Acontece uma mutação genética, acontece um problema genético por alguma função, estímulo interno, externo, disfunção química, disfunção de síntese orgânica do nosso organismo, alguma coisa acontece errado e surgem os problemas, tá certo? Então, mas se não surgirem esses problemas, eles vão ser corretamente transcritos ou traduzidos, né? Isso gera então o que a gente chama de síntese proteica determinada pelos RNAs mensageiros. Então, quem são os responsáveis por ativar a síntese proteica? Os RNAs mensageiros. Por quê? Porque eles estão levando o código genético, o códon, que deve ser ativado naquela célula
Por isso que só está levando um pedaço. Entenderam? Só um pedaço, não está levando toda a célula, não está levando todo o cromossomo, não está levando todo o DNA, só está levando um pedaço. Só aquele pedaço que faz sentido para aquela célula. Tá? Aquela célula não precisa de todo aquele cromossomo. Né? Lembra, o cromossomo tem bilhões de aminoácidos, pode ter milhões de aminoácidos, pode ter quilômetros de distância. Estou exagerando, mas pode ter. Pode, são muito extensos, são muito grandes, com milhares de aminoácidos. Para que vai carregar aquilo tudo? Carrega só o que é necessário, carrega só o que é necessário para aquela célula, para a função daquela célula, nada mais. Vamos poupar energia, né? Nós precisamos poupar energia. Então, os ribossomos realizam a síntese proteica e são formados por duas partes. Uma menor, responsável pela leitura do RNA mensageiro, e uma maior, responsável pela junção dos aminoácidos para formar a proteína. Então, nós temos uma pequena parte dos ribossomos que vai fazendo as leituras do RNA mensageiro e vai dizendo, opa, aqui eu preciso de uma tiamina ou timina, aqui eu preciso de uma adenosina, aqui eu preciso de uma guanina, aqui eu preciso de uma adenosina, uma adenina, aqui eu preciso de uma uracila. E aí, então, esse cara é como se fosse o cerne, é como se fosse o cérebro do nosso computador, o nosso hardware, né? Lá da célula, do ribossomo, vai dizendo assim, preciso de uma guanina, preciso de uma citosina, preciso de uma timina, preciso de uma adenina, né? Ele vai mandando as informações. E aí vão vindo os aminoácidos e vão se unir lá dentro do ribossomo e vai formar a nova proteína. É uma fábrica, uma indústria fantástica esse nosso corpo humano. Fantástico esse nosso organismo. Funciona desde o dia que nós nascemos, né? Já pararam para pensar quão fantástico é isso? É maravilhoso, né? Esse é o processo final do trabalho genético da produção de proteína. Então, estamos aí com a proteína formada. Agora inicia-se o momento do RNA ribossomo. Então quer dizer que veio, leu, transcreveu, disse quem tinha que vir, disse qual aminoácido que tinha que entrar na parada, que tinha que entrar na dança, né? Aí então surge um novo ribossomo, um novo RNA, que é o RNA o RNA no ribossomo, o RNA mensageiro, vai ser o RNA ribossômico. Tá? Os ribossômicos, nessa tradução, leem os códons. Quem eram os códons? Eram as informações existentes no RNA, né? E atraem os RNAs transportadores que trazem os aminoácidos, né? Então, nós temos outros RNAs que trazem os aminoácidos para fazer essa ligação. Os RNAs transportadores, né? Ou transcritores, né? De transcrição, né? Tradução, gera proteína, faz a duplicação, DNA, RNA é uma só, tá? Tá tudo aqui, olha essa imagem que bacana, tá tudo aqui simples para vocês entenderem, né? Que faz a duplicação, a transcrição, a tradução, né? O RNA de transcrição necessita de um anticódon para assegurar a entrada e o posicionamento correto do aminoácido, encaixando-se no códon e no RNA mensageiro. Então, o que é o anticódon? O anticódon é a anti-informação que vai trazer, né? Se códon é informação, anticódon é algo que traz uma informação ao contrário, né? Por que ao contrário? Porque nós estamos lendo que tem um A aqui, que era a adenina. Quem que vai se unir a adenina? A uracila. Então é porque não pode vir uma nova A aqui, porque A com A não vai se ligar, adenina com adenina não vão se ligar. Ela precisa da
complementar, que é a uracila. Se tiver uma citosina, vai vir quem? Uma guanina. Se tiver uma guanina, vai vir uma citosina. E esta composição das 3 bases nitrogenadas vão formar um códon, uma informação. E nós vamos ter várias informações, vão formar um aminoácido, tá? Olha aqui, vamos voltar para cá. Olha aqui, um aminoácido com 3 bases nitrogenadas, né? Lembra no mapa genético que a gente viu uns dias atrás e vamos ver novamente, né? Ele é composto por 3 bases nitrogenadas. Então, encaixe continua a ocorrer com a uracila e a adenina e a citosina e a guanina. Olha lá, 2 pontes de hidrogênio, 3 pontes de hidrogênio. Correto? Perfeito? Não dá para errar isso, gente. Aqui na cabeça, adenina, uracila se for RNA. Adenina, timina se for no DNA. Citosina e guanina, essa é fácil. Tanto no DNA quanto no RNA. Tá? Ok? Transcrição. Como é feita a transcrição, né? Após a liberação do aminoácido na sua posição correta, o RNA transportador se solta e volta a se ligar a outro aminoácido do mesmo tipo que esteja livre no meio celular. Olha aqui, desculpa, mas está em inglês, tá? Mas foi uma das melhores imagens que eu pude localizar para vocês. Nós temos aqui um aminoácido de 3 letrinhas, tá? Certo? Que se une ao RNA de transporte, que vai se unir aqui, vai fazer a transcrição, né? O RNA de transcrição vai trazer esta base nitrogenada, essa tribase nitrogenada, que vai se unir ao RNA mensageiro, e vai formar, né, a nova fita, certo? E isto aqui é o anticódon deste códon. Códon é o que está no RNA e anticódon é o que vem no aminoácido, tá? Então ele tem que vir exatamente igual para formar sempre as ligações, né, nessa forma, tá? Sempre dessa forma, ok? Então, após a leitura de todos os códons, todos podem ser dezenas, centenas, milhares, tá? Todos os aminoácidos estarão posicionados e darão origem à proteína, tá? Então surgirá aqui a proteína. Dentro do ribossomo haverá a síntese proteica ou a síntese das proteínas. Ok? Deixa eu limpar isso aqui para vocês, né? E aí nós temos o que? Nós temos as proteínas. A mesma fita pode ser lida por vários ribossomos, né? Então, os ribossomos não são específicos só para um tipo de fita, não. Ao mesmo tempo, montando várias moléculas da mesma proteína. Então, lá é uma indústria, nós temos várias linhas de produção nessa indústria, né? Então, entram vários ribossomos mensageiros e vão ser lidos, e vão ser transcritos, e vão ser traduzidos, e vão gerar novos proteínas, né? Não aminoácidos. Vão gerar novas proteínas, porque eles vão pegar os aminoácidos que estão livres no citoplasma, os RNAs transcriçores, e vão levar para dentro do ribossomo, que vai se unir com o RNA mensageiro e vai ser traduzido e vai gerar a nova proteína, tá? O uso do microscópio permitiu identificar os poliribossomos, né? Então nós temos poliribossomos. Então nós temos muitos ribossomos sendo formados aqui, tá? Fazendo uma grande cadeia de ribossomos chamada de poliribossomos, tá? Olha onde que eles estão entrando. No
ribossomo mensageiro, tá certo? Então, isso tudo, gente, é a síntese proteica, a indústria da proteína, tá? Lembrem da indústria da proteína. Quem está envolvido nessa indústria da proteína? O ribossomo, o aminoácido livre no citoplasma, o RNA de transcrição, o RNA mensageiro, né? O aminoácido livre, as bases nitrogenadas, né? Tá certo? Todos estão envolvidos nesse processo. Passou um minuto aqui, pessoal. Pronto. Né? Então, os RNAs de transcrição, para os ribossomas produzirem as proteínas, eles devem ler os RNAs mensageiros. Lembra? O RNA mensageiro chega com um monte de informação, com um monte de código. Olha, vamos voltar aqui. Lembra que eu falei que tinha uma parte pequena e uma parte grande? Vamos voltar. Uma menor parte, uma maior parte. Uma menor parte faz a leitura e uma maior parte faz a junção, tá? Então, uma menor parte faz a leitura e a outra maior parte faz a junção, tá? Ao mesmo tempo, os aminoácidos livres no citoplasma vão sendo trazidos para os ribossomos, que ligarão os diversos aminoácidos em suas corretas posições. Tá aqui os vários aminoácidos com diferentes formas, com diferentes bases nitrogenadas, vão sendo unidos. Olha lá, uracila adenina, adenina uracila, né? Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Citosina com guanina, guanina com citosina, citosina com guanina, citosina com guanina. Então, de acordo com esta informação, estes aminoácidos entram e vão sendo unidos e formando o novo aminoácido, né? Vão formando a nova proteína, né? Então, nós temos aqui um códon formado por esta tríplice base nitrogenada, né? O RNA, que é toda a fita verde, né? O ribossomo, ok? Tá bom? Então, lembra? A parte pequena do ribossomo, que agora está invertido, vai fazer a leitura do RNA mensageiro. A parte grande do ribossomo vai fazer a união dos aminoácidos com os RNAs transportadores, que vai fazer a união com a base nitrogenada, tá? Ok? Então tá bem clara essa imagem, é muito legal, né? Tá certo? Então olha lá, novamente a mesma imagem. Para os ribossomos produzirem as proteínas, eles devem ler os RNAs mensageiros. Ao mesmo tempo, os aminoácidos livres que estão vindo, né, do citoplasma vão sendo trazidos para os ribossomos, que ligarão os diversos aminoácidos em suas corretas posições. Então, olha lá, correta posição, né? São pequenos, de 70 a 90 nucleotídeos, tá? Sua combinação é reversível, ela pode se quebrar, ela pode se libertar, ela pode mudar, né? Com certos aminoácidos que serão transportados pelo RNA transportador durante a síntese proteica, né? Cada RNA transportador é capaz de reconhecer um determinado aminoácido e um determinado códon do RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro, unido ao RNA de transcrição ou de transporte, vai ter uma identificação, vai ser identificado, e aí manda a informação de que tipo de aminoácido ele precisa. Ele precisa de um aminoácido UAC, né? Depois nós vamos ver que existem nomes específicos para esses aminoácidos e para as proteínas, tá? Então, para reconhecer o aminoácido e o códon do RNA mensageiro, é necessário um filamento livre da sua molécula, né? Nós tínhamos aqui o filamento livre,
está livre, né? Todas as bases nitrogenadas livres, né? Só composto pela sequência das bases nitrogenadas, né? Então, no caso aqui, nós tínhamos uma citosina, citosina e uma adenina, né? Com o auxílio da enzima específica, então tem uma enzima, qual era essa enzima? Enzima RNA polimerase, que vai fazer o transporte somente de um único aminoácido. Então, esta enzima específica vai entender qual é a sequência das bases nitrogenadas, qual é o tipo de aminoácido que ela está procurando. Ela não vai coletar, catar qualquer um e levar lá para dentro. Não, isso daí vai dar problema, a menos que tenhamos uma mutação, né? Tá? E aí a célula perde algumas poderes de análise, então ela fica meio tonta, assim, não sei, estou deixando entrar qualquer um aqui hoje. Tá? A sequência de bases nitrogenadas, ou o anticódon, que reconhece a posição do aminoácido no RNA mensageiro. Então, lembra quem era o anticódon? Anticódon são as bases nitrogenadas que estão sendo transportadas para dentro do ribossomo, através do RNA transportador, né? Ok? E que vai posicionar esse anticódon justamente onde estão os códons, onde estão as bases nitrogenadas, e vai fazer a união, 3 pontos de hidrogênio. Então, aqui nós temos o anticódon e o códon, ok? Então, olha lá, une o códon com o anticódon, né? O RNA transportador, ou RNA de transcrição, é um adaptador de tomada. Nós não temos, para quem já teve a experiência de viajar, aqui no Brasil nós tínhamos muito isso e nós temos muito ainda hoje. As diferentes entradas de tomadas que precisam de adaptadores. Essa é a função das enzimas específicas, né? Que vai permitir que se ligue um aminoácido numa extremidade que pareia a outra do códon, né? Então vai permitir essa leitura e essa disposição correta. Então converte sequências de nucleotídeos em sequências de aminoácidos e formam as proteínas. Tá? Então é uma indústria, é isso que está acontecendo, né? Olha lá, o códon, esse aqui está ligado ao RNA mensageiro, é a base, e ele vai chamar quem? Ele vai mandar uma informação de que ele precisa de um aminoácido, né? E aí nós temos alanina, teorina, glutamate, leucina, arginina, serina, né? E outras, né? Agora, tem uma questão muito interessante, muito importante. Quando que para isso? Quando que acaba? Então, sempre vai acabar por este códon de uracila, adenina e guanina, né? Tá? Sempre é essa estrutura de aminoácido ou sequência de nucleotídeos, sempre vai terminar com este tipo de códon. Por isso que aqui em inglês está stop, para. Então, quando o RNA mensageiro lê esse aminoácido ou esse nucleotídeo, né, vai dizer assim, para, não precisa mais entrar nenhum aminoácido aqui porque eu estou completo, minha proteína está completa, tá? Ok? Então, paramos por aqui hoje. Né? Então, esse é importante, muito importante. Nós vamos ter essas transcrições, né, diretas, e aí, quando entra este aminoácido com estes nucleotídeos, vai parar a transcrição, vai parar a tradução e vai ter sido completada a nova proteína. Ok, pessoal? Bastante conteúdo, mas eu sei que vocês estão acompanhando e vocês vão acompanhar e vocês vão tirar de letra tudo sobre biologia nos próximos vestibulares ou no Enem. Ok, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.